Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. E a honra e a glória para sempre. Amém. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero também agradecer a oportunidade, o convite do reverendo Fábio de estar aqui essa manhã, podendo trazer a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor. Como já foi falado, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, não está tão longe daqui. Me sinto feliz pela oportunidade de
trazer a palavra do Senhor. Estou com a minha esposa, já foi apresentada, a Rosângela. Fique em pé, por favor. Ela não gosta muito disso, né? Minha esposa Rosângela. Muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Segunda a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Acharam? Tem alguém na misericórdia ainda? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça e a iluminação do Espírito Santo para essa mensagem que vamos expor nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças pelas nossas vidas, te dar graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que se renovou mais uma vez sobre nós, sobre a nossa vida. São elas, segundo a tua palavra, a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que estamos reunidos como teu povo para louvar o teu nome, para te adorar e especialmente, ó Deus, para aprender da tua palavra. Te pedimos a tua bênção, a tua graça, a iluminação e a instrução do Espírito Santo do Senhor, para que entendamos a tua palavra e entendendo-a possamos praticá-la para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, edifica-nos por meio da tua palavra nessa manhã. É o que te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, como está sendo mostrado aí, eu quero falar sobre esse tema com vocês, a importância da palavra de Deus. Esse é o tema que eu quero meditar com vocês nessa manhã, a importância da palavra de Deus. Por que eu escolhi esse tema? Hoje é o dia da Bíblia. Comemora-se nacionalmente o dia da Bíblia. Inclusive, eu fiz um plano de leitura bíblica, acredito que vai ser mostrado aí, um plano de leitura que já tem algum tempo, na verdade, alguns anos. Desde 2014, eu criei um plano de leitura bíblica inicialmente para mim mesmo, porque a minha ideia era a seguinte: ler a Bíblia de forma devocional, ler para mim mesmo, e não para preparar sermão, estudo bíblico, aula de escola dominical, porque o pastor ele fica tentado, né? Esse daí. O pastor ele fica tentado, quando ele vai ler a Bíblia, ele já quer procurar algum tema, alguma coisa para ele pregar, algum estudo dessa natureza. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem um plano já, só que o meu é um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês. A ideia da Sociedade Bíblica do Brasil, o plano dela é o seguinte: você lê 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos aos domingos. E aí você começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Qual é o problema desse plano? O problema é que ele não permite falha, não permite erros. E aí, se você não lê hoje, amanhã você tem que ler dobrado e assim por diante. Então você começa dia 1º de janeiro, termina dia 31 de dezembro. E aí eu fiz um cálculo, peguei a quantidade de capítulos da Bíblia. A Bíblia tem 1189 capítulos. E dividi por 4.
E aí a ideia do plano é 4 capítulos por dia, todos os dias. E não 5 como o da Sociedade Bíblica aos domingos. Aliás, domingo é o dia que a gente menos dá para ler, pela correria da igreja, escola dominical de manhã, pelo menos na minha realidade lá no Jardim Elian, culto à noite. Então fica corrido. Se você ler 4 capítulos por dia, começando dia 1º de janeiro, você termina dia 25 de outubro. E aí você tem uma margem de quase 70 dias no ano que você pode falhar. Geralmente eu uso a margem, eu estou usando a margem esse ano, porque eu estou na reta final da minha leitura bíblica. Isso em 2014. E eu espalho isso para tudo quanto é lugar. Grupo de pastores, tem gente lá em Belém do Pará que recebeu esse plano de leitura. Então a ideia é abençoar as pessoas. 4 capítulos todo dia, e na verdade isso é só uma referência, tem pessoas que conseguem ler muito mais do que 4 capítulos, mas eu pensei em fazer algo para quem não está habituado com a leitura, pensando por baixo, nivelar por baixo e não por cima. Tem gente que lê mais, tem gente que lê, eu já ouvi pessoas que lê 12 por dia, então só 4. E uma dica que eu dou é a seguinte: quando você chegar no livro dos Salmos, aproveita e aí você tira todo o seu atraso, porque tem muitos salmos com poucos versículos. O Salmo 117, por exemplo, tem apenas 2 versículos. Então dá para você tirar todo o atraso. Então eu passei o plano para o reverendo Fábio, você pode imprimi-lo, pode deixar aqui na igreja, pode deixar na sua casa. Então eu queria trazer uma palavra nessa manhã, pensando no dia da Bíblia. Tendo feito o meu merchan, a minha propaganda, ainda sobre o dia da Bíblia, eu dei uma pesquisada sobre a origem dessa data que nós comemoramos. Só para vocês terem uma ideia como ela é antiga, essa data surgiu em 1549. O dia da Bíblia foi comemorado pela primeira vez em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cranmer. E a ideia dele era incentivar as pessoas na leitura da palavra de Deus. Porque, irmão, se a gente diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, por que nós não a lemos? Por que nós não temos prazer nela, em estudá-la? Então, 1549. No Brasil, o dia da Bíblia passou a ser celebrado apenas 300 anos depois. Em 1850, então veja, 1549 na Grã-Bretanha, 301 anos para ser mais preciso, depois, 1850, o Dia da Bíblia foi celebrado com a chegada dos missionários aqui no Brasil. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana, ela é fruto do trabalho missionário de Archibald Green Simonton, um missionário norte-americano que chegou no Brasil em 1859. Portanto, quando ele chega no Brasil, o Dia da Bíblia já estava sendo comemorado por aqui, cerca de 9, 10 anos de idade. Pouco a pouco, as denominações evangélicas, de uma maneira geral, foram aderindo esse dia, o Dia da Bíblia. E em 1948, com a criação da Sociedade Bíblica do Brasil, isso se expandiu mais ainda. Então, apenas esses dados estatísticos aqui para vocês. 1549 na Grã-Bretanha, 1850 no Brasil, e em 1948, com a criação da Sociedade Bíblica, isso se espalhou mais ainda. Hoje, o Dia da Bíblia é comemorado em cerca de 60 países. 60 países comemora-se o Dia da Bíblia. Dito isso, portanto, é por isso que eu queria pensar com vocês sobre a importância da palavra de Deus. A importância da palavra de Deus. Já foi lido pelo presbítero Paulo aqui o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir espírito e alma, juntas e medulas. Não sei se vocês perceberam, a palavra de Deus é tão poderosa, na linguagem de Hebreus 4:12, que ela divide o indivisível. A ideia de dividir espírito e alma, que nós dicotomistas entendemos que é a mesma coisa, a ideia de que a palavra é tão poderosa que ela divide o indivisível, espírito e alma, juntas e medulas.
O texto que lemos, de 2 Timóteo 3, apresenta algumas verdades importantes para nós a esse respeito, sobre a importância da palavra de Deus. Antes de entrar na passagem propriamente dita, me permita falar algumas coisas sobre 2 Timóteo, para que os irmãos tenham uma ideia geral dessa carta. Na verdade, 2 Timóteo são as últimas palavras do apóstolo Paulo, as últimas palavras escritas. Ele escreveu 13 cartas, mas cronologicamente, 2 Timóteo é a última carta, são as últimas palavras escritas pela pena desse apóstolo, pastor, evangelista, o maior bandeirante do cristianismo de todos os tempos. Paulo sabe que está no corredor da morte, ele sabe que já está no final da vida, ele está preso em Roma, na masmorra mametina, é uma prisão fria, sólida, e aí ele sabia que não sairia mais daquele lugar. E ele tem consciência disso. Veja aí o que ele diz, por exemplo, no capítulo 4, versículo 7, ele já está no corredor da morte, são suas últimas palavras, e ele diz, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O nosso texto, capítulo 3, versículos 14 a 17, ele exorta Timóteo a permanecer fiel nas Escrituras, a palavra de Deus. Veja como começa o nosso texto, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aqui nós temos, no versículo 14, essa expressão porém, é uma conjunção adversativa. Não sei se tem professor de português aqui, mas eu vou me arriscar. São 5 conjunções adversativas na língua portuguesa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Se você observar aqui no capítulo 3, na verdade o capítulo 3 apresenta para nós 3 poréns, por assim dizer. Esse é o terceiro porém aqui do capítulo 3. Ele já havia dito 2. É a ideia contrária, antagônica. E eu queria mostrar os dois porém anteriores. Veja aí, no capítulo 3, versículo 1, aparece o primeiro porém do capítulo 3. Veja aí. São as últimas palavras dele. 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo diz, Timóteo, saiba de uma coisa, nos últimos dias virão tempos difíceis. Aí ele coloca aqui várias coisas, cerca de 19 adjetivos de como serão os homens e de como eles vão se portar. Sabe, porém, é o primeiro porém do texto, do capítulo 3. Veja aí, no versículo 10, nós temos o segundo porém do capítulo 3. Veja aí, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e esperança. Tu, porém, a ideia de contraste. Se ele disse nos versículos de 1 a 9 que os homens vão ser difíceis, serão egoístas, avarentos, versículo 2, jactanciosos, arrogantes, tu, porém, não seja assim, não haja assim, não viva dessa forma. Tu é o segundo porém do capítulo 3. E no versículo 12 tem algo que nos preocupa bastante. Veja só, eu não sei como é que você lê esse versículo, mas é um versículo que nos preocupa. Diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Interessante isso, né? Se você quer ter uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, Paulo diz, você vai ser perseguido. E aí talvez você diga, pastor, eu tô de boa, eu não sou perseguido. Tem alguma coisa errada então. Talvez o seu cristianismo ou o nosso cristianismo não esteja incomodando.
Porque se nós vivermos uma vida piedosa, uma ética cristã, combatendo mentira, combatendo falsidade, combatendo o erro, Paulo diz, nós seremos perseguidos. Chegamos então no nosso texto, o terceiro porém, que é do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E é exatamente aqui, a partir do versículo 15, irmãos, que nós vamos ver de forma mais clara a importância da palavra de Deus. Qual a importância que a Bíblia tem para você? Outra pergunta que eu levantaria é por que ela é importante na nossa vida? E Paulo vai nos apresentar aqui 3 respostas, 3 verdades que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Para ficar mais fácil e mais didático, geralmente na igreja, quando eu posso, eu crio siglas. Siglas que é para facilitar a compreensão dos irmãos. E eu bolei uma sigla aqui, eu e as minhas siglas, né? Aliás, tem 2 jovens, não sei se eu poderia contar, se eu posso contar isso aqui, viu, Paulo? Tem alguns jovens, o Pedro, o Alexandre e a Jaqueline, às vezes, quando podem, vão lá na minha igreja lá. Eu não sei se o pastor Fábio está sabendo disso. Depois ele briga comigo, viu? O pastor Fábio deve estar em casa me assistindo, né? Eles vão lá, então vai o Alexandre, vai o Pedro e vai a Jaqueline. E eles já estão habituados e acostumados com as siglas que eu faço. Qual a sigla que eu criei? A sigla é CPU, mas não é o que você está pensando. CPU não é a CPU lá do computador, certo? Aquele aparelho lá do computador. Se você gravar a sigla CPU, você vai sair daqui entendendo a importância da palavra de Deus. Então vamos para as 3 letras. Primeira letra, letra C. A Bíblia é importante, Paulo vai dizer, pelo seu conteúdo, C de conteúdo. A palavra de Deus é importante pelo seu conteúdo. Versículo 15, veja aí. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, aliás, antes de entrar no versículo 15, Paulo diz assim, no 14, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Você aprendeu da palavra, você não é um neófito, você é alguém instruído nas Escrituras. E aí no versículo 15 ele detalha mais isso, dizendo que desde a infância você sabe as sagradas letras. Nós conhecemos o texto bíblico, né? E de fato desde a infância, e que privilégio, não sei se é o seu caso aqui, eu tenho esse privilégio, graças a Deus, de desde a infância conhecer o Evangelho. Eu nasci na igreja presbiteriana. Desde a infância, conhecer a palavra de Deus. E Timóteo tinha esse privilégio também de, desde a infância, conhecer as Escrituras, conhecer o seu conteúdo. Paulo vai dizer lá na primeira carta que você, Timóteo, é alguém que aprendeu desde cedo com a sua mãe Eunice, lembra disso? Com a sua mãe Eunice e com a sua avó Loide. Desde cedo você cresceu aprendendo o conteúdo das Escrituras. Você foi educado pela sua mãe Eunice, foi educado pela sua avó Loide e posteriormente foi educado por mim, Paulo, o apóstolo Paulo. Você é alguém instruído, você é alguém que sabe, que conhece o conteúdo das Escrituras. Você, inclusive Paulo, depois, posteriormente, vai fazer a imposição de mãos sobre ele, ordenando-o para o ministério. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sobre infância, eu me lembro de um versículo conhecido, você deve lembrá-lo também. Lembram-se de Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Veja o que está em Provérbios 22:6, se harmonizando com 2 Timóteo 3,15, e que desde a infância sabes as sagradas letras. As letras, irmãos, não são letras quaisquer, são sagradas. Isso mostra a sua procedência, o seu conteúdo. A palavra de Deus ela é divina e não humana.
você pode se tornar sábio lendo, aprendendo e conhecendo o conteúdo das Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, sabedoria deve ser o nosso alvo de vida. E às vezes a gente confunde os dons, né? A Bíblia apresenta lá em 1 Coríntios 12, 2 dons. O dom do conhecimento e o dom da sabedoria. E às vezes a gente acha que quem tem o dom do conhecimento tem o dom da sabedoria. Não necessariamente. E eu conheci uma pessoa que não tinha conhecimento, que mal sabia ler e escrever, mas conseguia abrir a Bíblia, lê-la, explicá-la, pregá-la, pegar o seu conteúdo e ensinar para a igreja. O nosso maior alvo na vida deve ser sabedoria. Como nós precisamos de sabedoria, especialmente nesses dias tão complexos e adversos que nós vivemos. Esse deve ser o objetivo maior da nossa vida, viver uma vida de sabedoria. E como é que nós vamos fazer isso? Buscando no conteúdo. A palavra de Deus é importante pelo seu conteúdo, pelo seu ensino. Paulo vai dizer que essa sabedoria é conduzida para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aliás, salvação, irmãos, salvação é o assunto fundamental da Bíblia. Alguns vão para a Bíblia de uma forma curiosa, tentando encontrar respostas, mas o alvo, o foco principal da Bíblia é falar sobre salvação. E como é essa salvação, Paulo diz? É pela fé em Cristo Jesus, é pela fé. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos um plano perfeito, um plano que Jesus viria na história para consertar o erro do primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão, como Paulo bem descreve em Romanos capítulo 5. Essa salvação é pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro." Portanto, irmãos, a lição que nós tiramos aqui é que vocês e eu devemos valorizar o conteúdo das Escrituras da Palavra de Deus. Esse conteúdo pode nos tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Qual o valor que você dá para este livro, para que Paulo chama de sagradas letras? Já repararam que outras religiões, elas têm seus ritos, elas têm seu livro, e elas também chamam o livro de sagrado? O livro sagrado do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, do islamismo. Todo mundo tem, e aqui Paulo diz, aqui está as sagradas letras. A palavra de Deus é importante pelo seu conteúdo. Vamos para a segunda letra. A primeira, a sigla CPU. A letra C de conteúdo, e agora a letra P. A palavra de Deus é importante pela sua procedência. Pela sua procedência. Letra P de procedência. Versículo 16, a parte A. Apenas o início do versículo 16. Ela é importante pela sua procedência. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Só até aqui. A parte A do versículo 16. Paulo mostra aqui a procedência divina da Bíblia. Ele vai mostrar a fonte. Ele já mostrou o conteúdo, as letras são sagradas, e agora ele mostra a procedência. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Observem essa palavrinha, toda. Não é uma parte da Bíblia que é inspirada. Não são trechos que são inspirados. Não é apenas um ou outro testamento que são inspirados, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Até mesmo aqueles textos que a gente não gosta muito de ler. As genealogias, por exemplo, né? Você chega lá em 1 Crônicas, por exemplo, os 9 primeiros capítulos de 1 Crônicas é de genealogia. Você fala, não aguento. Se alguém estiver procurando nome para dar em filho, a esposa está grávida, leia 1 Crônicas, capítulos 1 a 9, que tem lá um monte de nomes.
aqueles textos não estão ali por acaso, eles também são inspirados. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada significa que ela é soprada. A palavra de Deus é o hálito de Deus, é a vontade do Senhor para a nossa vida. E ele usou homens no passado para escrevê-la de forma inerrante e infalível a sua vontade. Irmãos, vocês já imaginaram se nós não tivéssemos a Bíblia? A confusão que seria? Já pensou se nós passássemos apenas os conhecimentos que nós tivéssemos através de tradição oral? Lembra do telefone sem fio? Você contava para a primeira pessoa uma frase, né? Experimenta contar para 10 pessoas. Na 10ª pessoa, a frase não é mais a mesma. A ideia que você passou para a primeira não é mais a mesma. Imagina se nós não tivéssemos a palavra de Deus. Se fosse por tradição oral, as coisas se perderiam, ficariam truncadas. Toda a Escritura é inspirada, ela é soprada, é o hálito de Deus, a procedência dela é divina. Ela é o sopro de Deus, sua vontade revelada aos homens ao longo da história. E aqui tem um detalhe, uma curiosidade. Nessa primeira palavra do versículo 16, toda a Escritura. Quando nós lemos toda a Escritura, Paulo, aqui talvez você vai achar estranho inicialmente. Quando Paulo diz toda a Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Aí você diz, mas agora eu não estou entendendo, pastor. E o Novo Testamento não é inspirado? Porque ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas quando Paulo escreveu esse texto, ele só tem o Antigo Testamento. A revelação bíblica é progressiva. Deus vai revelando-a ao longo da história, ao longo dos séculos. Quando Paulo escreveu esse texto, ele tem em mente que o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento são inspirados. Ele não tem o Novo Testamento. Na Bíblia dele não tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, primeira. Aí ele começou, ele falou, nossa, tem cartas minhas aqui, eu nem tinha visto. 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, olha que carta de Paulo aos Gálatas, nem sabia, olha só, epístola de Paulo aos Gálatas. É claro que o Novo Testamento também é inspirado, mas o Novo Testamento será formado posteriormente. Ao final do 1º século, por volta do ano 95, 96, os livros do Novo Testamento ainda estão sendo escritos. Apocalipse, por exemplo, é escrito já próximo do ano 100, 95, 96 depois de Cristo. O Antigo Testamento e posteriormente o Novo Testamento, com o cânon fechado, ele é inspirado por Deus. Sua procedência é divina. Olha o que Pedro vai dizer. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Ele vai falar sobre a procedência da palavra de Deus. E ele diz algo extraordinário. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha o apóstolo Pedro dizendo que a procedência da palavra de Deus não é humana, é divina. A Escritura não vem de particular elucidação, não vem de interpretação humana, é a vontade de Deus, é o sopro de Deus, inspirando os homens para escrevê-la e para deixá-la infalível e inerrante. Observem, 2 de Pedro 1, versículo 21, ele usa uma palavra que nem precisava, olha só, não sei se você reparou, no versículo 21 ele diz, porque nunca jamais, já repararam que não precisava dizer isso? Se ele dissesse porque nunca, estava suficiente, não estava? Ou se ele dissesse jamais, também. Agora veja a ênfase que ele dá no versículo 21. Ele coloca as duas palavras juntas, porque nunca, jamais.
Ou seja, é para eliminar qualquer possibilidade de que a procedência da Bíblia é humana. Se ele dissesse nunca, estava bom. Se ele dissesse jamais, também estava bom. Mas ele usou as duas palavras, que é para dar ênfase, para denotar que a procedência é divina, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, é através da Escritura que somos sábios. Sabendo a origem da Escritura, a sua procedência, é que nos tornamos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vamos para a última letra aqui do nosso texto. A letra C de conteúdo. A palavra de Deus é importante pelo seu conteúdo. A letra P, ela é importante pela sua procedência. E, finalmente, a letra U. A letra U é a palavra utilidade. Ela é importante pela sua utilidade. CPU, conteúdo, procedência e utilidade. Veja aí, então, o que diz o final do versículo 16 e o 17, para a gente fechar a nossa reflexão nessa manhã. Até o final da pregação eu digo nessa noite. Eu estou tão acostumado com nessa noite, até o final eu digo noite, viu? Não, estou brincando. Vamos lá, versículo 16b. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e aí vem a letra U. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Finalmente, ele mostra a utilidade das Escrituras sagradas, a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Para que ela é útil? E ele vai mostrar aí 4 palavras que mostram a sua utilidade. Veja rapidamente aqui no texto, 4 palavras. A primeira, ela é útil para o ensino, no versículo 16. Pelo ensino, nós aprendemos de forma completa a vontade de Deus. Ela, a Escritura, nos ensina a como viver e agradar a Deus. A palavra de Deus é útil para nos ensinar, para mostrar o caminho. Lembra-se o Salmo 119? Que é um salmo, são 176 versículos que exaltam a palavra de Deus. O versículo 11, tem alguns versículos, que nós conhecemos e gostamos do Salmo 119. O 11, por exemplo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O 105, que talvez seja o mais conhecido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, portanto, é útil para nos ensinar. Na linguagem do versículo 105, ela é luz para os nossos caminhos. Segunda utilidade, ela é útil para nos repreender. Versículo 16. E útil para o ensino, para a repreensão. Isto significa que a palavra de Deus confronta os nossos erros. A palavra de Deus coloca a gente na parede. Ela diz assim: você está errado. Você precisa se consertar. Você precisa mudar de direção. A palavra de Deus é o nosso controle de qualidade, é o nosso selo de qualidade. Seria o nosso ISO, ISO 9000, ISO 9001, é o nosso selo de qualidade. A palavra de Deus nos confronta. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Lembram-se quando Davi pecou, quando ele cometeu adultério com Batseba, que o Senhor Deus mandou Natã, o profeta Natã? E Natã conta aquela historinha toda lá, Depois que ele conta e ele que cai a ficha dele, ele cai em si e diz: pequei contra o Senhor. E aí ele vai escrever, por exemplo, o Salmo 51, arrependido do que fez. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus que estava na boca do profeta Natã, é uma palavra de repreensão. Ela confronta os nossos erros. Quando Natã diz assim, Davi, ele conta isso, e Davi fica bravo, Ficou bravo lá. Como assim? O visitante chegou e matou a única ovelhinha. Esse homem deve morrer.
Natan diz, você é o homem, é você. Não, peraí, eu sou eu? É você é esse homem. Foi você, o Senhor te deu tudo. O Senhor te deu reino, o Senhor te deu posses, te deu mulheres, mas aquela mulher não deu. E ele diz, pequei. A palavra de Deus que estava na boca do profeta Natan serviu para repreender, para corrigir Davi. Terceira palavra é a palavra correção, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A correção, irmãos, é o processo que restaura a nossa vida. Se a repreensão mostra o nosso erro, a correção, diz assim, é quando há o arrependimento, quando nós nos voltamos para Deus, é quando nós somos convencidos do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado e desejamos voltar para Deus. Jesus, lá em João, capítulos 14, 15 e 16, falando sobre o ministério do Espírito Santo que viria, ele diz, o Consolador, o Paráclitos, quando vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ela serve para a nossa correção. Finalmente, ela é útil também para a nossa educação. Veja aí o final do versículo 16. Para a educação na justiça. Educação é um processo contínuo de aprendizado ao longo da vida. Vocês já repararam que nós estamos sempre sendo educados? Sempre aprendendo? Não tem ninguém aqui de nós ou em qualquer lugar que possa dizer, eu não preciso mais aprender. Eu já sei tudo. Já sei tudo da Bíblia, já sei tudo da palavra. Ninguém domina nenhuma área, ninguém sabe todas as coisas, ninguém tem pleno conhecimento. Essa educação é um processo contínuo de aprendizado ao longo da vida. Talvez se você olhar para a sua vida de conversão e fizer uma análise há 10 anos atrás, quem você era e o que você conhecia da palavra de Deus. Talvez você diga, hoje eu estou um pouquinho melhor. Às vezes acontece comigo, né? Eu já prego há alguns anos, quase 20 anos que eu prego, e só que eu costumo anotar o que eu prego, né? Aí outro dia eu fui olhar um sermão que eu preguei há 10, 15 anos atrás. Falei, misericórdia, judiei da igreja. Eu passei isso para a igreja, não acredito que eu passei isso para a igreja, não. Eu ensinei todas essas heresias para a igreja. E a gente vai crescendo e vai amadurecendo, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A educação é um processo contínuo de aprendizado ao longo da vida. Essa educação nos mantém no caminho do Senhor. Finalmente, Paulo diz no versículo 17, esse afim é propósito, é para quê, é objetivo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse afim, como eu disse, mostra o propósito da palavra de Deus. Nos tornar homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Nos tornar discípulos de Jesus. Fazer de nós pessoas melhores, a ponto de, por exemplo, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, algo ousado, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que ter muita coragem para dizer isso, né? Sede meus imitadores, ou seja, me imitem da mesma maneira que eu estou imitando a Cristo, o Senhor. Essa palavra perfeito, ela não significa exatamente alguém que não tenha pecado. Perfeito poderia ser traduzido também como maduros, a fim de que sejamos maduros e habilitados para toda boa obra. Precisamos praticar boas obras. É assim que Paulo encerra o nosso texto e o versículo 17 nessa manhã. Último versículo que eu queria citar, Jesus falando sobre a Escritura. João 5,39, Jesus diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras. O que está implícito por trás disso? Se Jesus dá uma ordem para que examinemos a Escritura, é porque ela é importante. Porque a palavra de Deus é importante. Ele não diz com todas as letras, mas a implicação da tese é essa. Examinem as Escrituras, porque elas falam de mim.
Leia o Antigo Testamento e elas falam de mim. Leia o Novo Testamento e elas falam mais claramente de mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Portanto, essa é a palavra que eu gostaria de deixar nessa manhã para os irmãos. A importância da palavra de Deus. Nessa sigla, CPU, letra C de conteúdo, letra P de procedência, letra U de utilidade. Que nós valorizemos, irmãos, que aprendamos a amar a palavra de Deus. Não só hoje, dia 12 de dezembro, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, comemorado em cerca de 60 países, como eu falei, mas que de fato, o Salmo 119, 11, esteja na nossa vida. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim